Oiê, que bom que você está aqui de novo comigo para mais uma leitura comentada. Hoje nós vamos para o pilar 6 do livro Os Sete Pilares da Saúde Alimentar, da Sophie Deran. Estamos quase no final desse livro e o pilar 6 fala da saúde mental, cuidar da mente. Não podemos esquecer que o nosso cérebro é quem comanda tudo: as emoções, a fome e a saciedade, os hormônios, o ganho e a perda de peso. O centro do apetite está no cérebro, não no estômago. Cuidar da saúde mental, portanto, buscando formas de nos sentirmos bem, sem estresse excessivo, em paz e felizes, se reflete na nossa relação com a comida e com o corpo. É muito importante cuidar da nossa mente. Isso passa por dizer não às dietas restritivas. Quando eu li aqui dizer não, eu lembrei de que, às vezes, cuidar da saúde mental é também dizer não para outras coisas na nossa vida, impor limites e, claro, dizer não para as dietas restritivas, com certeza. Quando focamos demais no peso, inevitavelmente sentimos um mal-estar toda vez que subimos na balança. Pior, nos alimentamos desse mal-estar nos pesando várias vezes por dia em um ciclo que só gera mais frustração, autocobrança e ansiedade. Subpilar: reconhecer o positivo. Quem já passou por muitos ciclos de dieta e briga com a comida e com o corpo pode ter dificuldade para enxergar os processos quando não são algo grandioso, como muitos quilos eliminados de uma vez só. Vários pacientes chegam ao consultório sentindo-se desanimados e dizendo logo que não emagreceram nada desde a última vez que nos vimos. Quando sentamos para conversar, pergunto, por exemplo, como está a compulsão por doces. E eles respondem: não tive nenhum episódio esse mês. Continuamos a consulta e pergunto como foi na pizzaria no domingo à noite. Ah, comi só 2 pedaços. E aquela caixa de chocolate que ganhou? Ainda está lá, nem mexi. Eles têm dificuldade para reconhecer que sim, estão evoluindo. É meu papel de profissional mostrar que esses pequenos avanços são válidos, são vitórias. Em vez de destacar o fato de não ter perdido peso, por que não comemorar que não teve episódios de compulsão? Isso já é uma conquista incrível. É importante enxergar as vitórias e os processos e não somente o número na balança. É um hábito do cérebro humano focar no negativo, principalmente quando se trata de nosso esforço. Com outras pessoas, costumamos ser mais gentis. Temos facilidade em ver o lado positivo, elogiar e até vibrar junto. Mas somos implacáveis com nós mesmos. Sair dessa mentalidade é um treino de amor próprio e autocompaixão. Que tal ser gentil com você, do jeito que é? Que tal ser gentil com você do jeito que é com a sua melhor amiga? É um exercício interessante, né? Um outro exercício interessante é se imaginar criança, porque dificilmente a gente vai conseguir ser tão dura com uma criança, como a gente é com a gente mesma às vezes, né? Quanto mais você aprende a escutar e respeitar seu cérebro, mais você lhe envia um recado dizendo que está tudo bem. Esse é um ponto bem importante dessa busca pelo emagrecimento, que é mostrar realmente para o nosso corpo que está tudo bem, que você não está mais naquela tensão ou com aquele alerta ligado para a comida o tempo todo. Mas isso só vai acontecer quando a gente realmente incorporar essa ideia e entender que os alimentos não são um problema, na verdade eles são a solução, né? Então, quando a gente conseguir deixar esse medo de comer de lado. Agora é sua vez. Dicas, reflexões e atividades para trabalhar esse subpilar. Escreva um diário de agradecimentos. Está comprovado que quando reconhecemos e agradecemos sinceramente as coisas que temos na vida, vivemos melhor. No cérebro, o sentimento de gratidão ativa o sistema de recompensa, localizado em uma área chamada núcleo accumbens.
e aumenta a sensação de prazer e bem-estar. Colocar a mente no modo gratidão, entre aspas, é uma forma de diminuir a comparação com os outros. Essa é uma das maiores fontes de infelicidade que há. Cultivar a presença no aqui e agora e prevenir doenças psíquicas como estresse e ansiedade. Então, assim, quando a gente está falando de comparação, eu acho que eu já falei isso por aqui, mas é natural do ser humano fazer essas comparações. Até por uma questão de referência, de se situar. Mas uma coisa que eu percebo, que eu noto em mim e que, enfim, as pessoas também relatam, é que quando a gente fica excessivamente olhando as redes sociais, a gente faz muito mais comparação. E é uma comparação que não tem muita realidade, porque você está comparando o teu, esqueci a palavra, né? Mas o palco da outra pessoa com o teu bastidor. Bastidor era a palavra que eu estava procurando. Porque, é claro, a maior parte das pessoas não mostra a realidade, 100% da realidade, mostra só os momentos bons lá na rede social, né? Então, essa comparação que vem dali, dessa fonte, é uma coisa que gera bastante ansiedade também. Faça assim: à noite, anote os acontecimentos e emoções positivas que viveu durante o dia, mesmo que pareçam insignificantes. Um céu azul bonito, um café que tomou com uma amiga, uma tarefa que ficou bem feita no trabalho, um elogio que recebeu, uma conversa interessante, um abraço. Comece com 3 coisas positivas por dia e vá somando a lista. O modelo da página a seguir é uma maneira de anotar seus motivos para ser grato. Anote em cada espaço uma situação, um acontecimento ou uma emoção positiva. Dia após dia, você vai perceber que tem muito mais a agradecer do que imagina. E que nem tudo precisa estar ligado à comida e peso para trazer bem-estar e felicidade. Aqui tem um espaço que a Sophie deixa para fazer esses agradecimentos, mas não precisa, se você não tem o livro, pode fazer esses agradecimentos no bloco de notas do celular ou até mesmo mentalmente. Se bem que eu já fiz esse exercício de escrever, é legal, é gostoso. Avalie vantagens e desvantagens da mudança. Já comentei que um ótimo recurso para embasar seu processo de refazer a relação com a comida e o corpo é refletir sobre o que você tem a ganhar e a perder com isso no dia a dia. É uma forma de rever sua motivação para a mudança, equilibrar prioridades e se organizar para colocar em prática as ações necessárias. Veja esse exemplo de alguém que tem como meta parar de descontar as emoções na comida. Você pode adaptar a tabela para o seu objetivo. Então, aqui ela coloca uma tabela. O que mudar? O que quer mudar? Nesse exemplo, é o consumo de refrigerante. Mudar ou não mudar? Uma pergunta. Vantagem. Qual que é a vantagem de tomar refrigerante? É gostoso? Tem sempre nas festas com amigos. Desvantagens. Culpa depois, muito açúcar, engorda. Comentários. Prestar atenção e diminuir. Deixar para tomar o refrigerante só quando tiver vontade. Beber água para se hidratar. Então, aqui são exemplos dessa pessoa fictícia que gostaria de reduzir o consumo de refrigerante. Aliás, ali no início, ela coloca como alguém que quer parar de descontar as emoções na comida. Então, esse exemplo ele pode servir para outro comportamento que esteja relacionado à alimentação. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem e alguma observação ali do lado. Como complemento dessa atividade, procure refletir sobre a questão que está trabalhando aqui, o exemplo é refrigerante. Se quiser, anote suas reflexões. Saboreie a vida. Quando vivemos no piloto automático, a maior parte do tempo, nosso cérebro se ocupa escaneando nosso futuro e nosso passado em busca de coisas que deram ou podem dar errado. É uma tendência do cérebro focar no negativo, lembra? Resultado: desconexão do presente e uma carga enorme de estresse que pode levar ao comer inconsciente e outros comportamentos disfuncionais.
Cultivar o positivo no dia a dia é mais simples do que muita gente imagina, mas exige treino para que se torne um hábito. Faça assim: durante uma semana, escolha um evento do seu dia para saborear. Pode ser cuidar das plantas da casa, observar uma árvore florida no caminho para o trabalho, curtir a água morna do banho caindo pelo corpo, ler alguma coisa interessante, brincar com o pet. Poucos minutos basta, mas dedique-se exclusivamente a esse momento. Isso não é ser bobo ou se obrigar a estar feliz, mas lembrar que a vida está cheia de momentos gostosos para degustar. E a vida está acontecendo agora. Uma coisa que tem sido falada também, inclusive dos impactos que isso tem causado, é o uso do celular na vida das pessoas o tempo todo. Porque a gente usa para o trabalho, mas aí a gente usa para lazer também, mas acaba que é um lazer que não descansa a mente, não descansa de fato, porque você fica ali sendo estimulado o tempo todo, né? Então, esses exemplos que ela deu, que a Sophie traz aqui no livro, justamente são exemplos de como fazer outras coisas, assim, que tantas coisas legais que às vezes a gente esquece que existe porque fica ali no celular. E aí, normalmente, o que as pessoas falam? Eu não tenho tempo para fazer tal coisa, mas não é que você, muitas vezes, não tem tempo, mas é que você está alocando o seu tempo de uma forma não tão positiva. Aqui tem o quadro História Real. Estar feliz é melhor do que estar magra. Quando Raquel, nome fictício, me procurou, já vinha fazendo dietas havia 30 anos. Ela chegou falando que estava exausta de lutar contra a comida e o corpo. Conheci o seu trabalho em uma reportagem e decidi que o que quero é exatamente isso, me livrar do peso das dietas, ela disse. Quando uma paciente chega até mim depois de 30 anos fazendo regime, e olha que já cheguei a atender uma que fazia dieta havia 50 anos. Já sei que o processo será longo, pois envolve muita reconstrução física e mental. É um trabalho lindo de resgate de autoconhecimento, autonomia e autoestima, mas muitas vezes doloroso, porque é necessário estar disposto a abrir mão da necessidade de controle, escutar o corpo e enfrentar o medo de engordar. Ela só queria se sentir em paz, então se entregou completamente ao tratamento. Foi um processo muito bonito em que ela frequentemente reconhecia o lado positivo das experiências que estava vivendo. Um dia ela chegou contando que tinha se desfeito de todas as roupas de quando era magra e que não serviam mais, mas que guardava para um dia, quando emagrecesse, poder voltar a usar. Comprei tudo do meu tamanho atual e pensei o seguinte: não estou nem aí para emagrecer, eu quero viver melhor, estar feliz e tranquila. Se naturalmente eu perder peso, aí compro roupas novas, ela falou. A alegria dela era contagiante e aos poucos ela emagreceu, sem nem querer saber quanto estava pesando. Isso é realmente um exemplo assim bem bacana e é uma caminhada, né? Não é assim algo que acontece do dia para a noite, mas a gente vê realmente acontecer quando o paciente, como a Sophie coloca aqui, se entrega no processo. Subpilar lidar com o estresse. Então, cada pilar tem 2 subpilares. O primeiro foi reconhecer o positivo. Agora a gente vai entrar no subpilar, lidar com o estresse. A vida que levamos hoje é estressante, não tem jeito. Trânsito, insegurança nas cidades, excesso de trabalho, preocupação com dinheiro, são fontes externas de estresse das quais não temos muito como escapar. Há também o estresse interno, aquele que surge dos conflitos emocionais, da autocobrança excessiva, por exemplo. O que precisamos é aprender a lidar com o estresse, independentemente da origem dele, para que não nos prejudique a saúde, ou nosso bem-estar e também o nosso peso. Afinal, quando se torna crônico, o estresse estimula a produção de cortisol, que favorece o acúmulo de gordura corporal. Sabia que fazer dieta restritiva é um dos maiores fatores de estresse para o cérebro?
A ferramenta mais simples para diminuir o estresse interno é a respiração. Experimente fazer 3 respirações profundas para ver como essas respirações trazem você para o presente e aliviam no ato. Não é que respirar vai resolver qualquer problema, mas vai fazer você trazer você de volta para o aqui e agora e impedir que tome atitudes impulsivas. Isso porque nosso cérebro responde mais rápido às emoções do que às decisões racionais. Isso é, antes de pensar como agir, já estamos dando uma resposta atravessada, gritando ou descontando na comida. Respirar é um primeiro passo para se acalmar e é gratuito. Procure reduzir o seu estresse interno. Respiração mais lenta pode ser uma boa aliada. Essa é uma frase aqui que está em destaque no livro. Agora é a sua vez. Dicas, reflexões e atividades para trabalhar esse subpilar. Transforme o estresse em calma. Trazer consciência para as situações geradoras de estresse no dia a dia, observando suas emoções e comportamentos diante delas, permite buscar alternativas mais saudáveis para lidar com esses eventos, evitando assim os efeitos negativos do estresse no corpo. Por exemplo, se o trânsito na hora de ir para o trabalho é o que estressa, você pode agir saindo mais cedo de casa, trocando o carro pelo metrô, ouvindo música ou um audiolivro no trajeto, tentando negociar com o chefe outro horário para chegar. Encontre situações geradoras de estresse na sua rotina e, em seguida, analise como costuma reagir a elas. Se for de modo negativo, brigando, gritando, comendo ou bebendo álcool para aliviar a tensão, por exemplo, veja se consegue pensar em saídas mais construtivas. Anote suas observações. Aqui a Sophie coloca um exemplo, então, um evento, como a pessoa reage, como poderia reagir. Aqui ela coloca de novo o exemplo do trânsito. Então, trânsito para ir ao trabalho. Como reage? Gritando, buzinando, roendo as unhas. Como poderia reagir? Ouvindo música, saindo mais cedo, pegando um caminho alternativo. Bagunça das crianças em casa. Como reage? Dando bronca, colocando-as de castigo. Como poderia reagir? Conversando com as crianças, arrumando juntos a bagunça. São exemplos para dar esse norte de que coisas a gente pode pensar em relação aos nossos desafios, né? Acolha suas emoções. Depois de algum tempo treinando aumentar a consciência sobre seu comportamento, a tendência é ser capaz de escolher agir em vez de reagir, quando algo inesperado ou ruim acontece. Diante de situações em que perdeu ou quase perdeu o controle de alguma emoção, comendo, por exemplo, sugiro parar por alguns minutos e... Opa, eu acho que eu me perdi aqui, vou de novo no começo do parágrafo. Diante de situações em que perdeu ou quase perdeu o controle de alguma emoção, sugiro parar por alguns minutos. São apenas 2 passos. Observe e perceba. Reconheça que você reagiu a uma situação e mesmo não tendo sido da maneira que gostaria, talvez tenha sido possível para você naquele momento. Número 2, traga a sua atenção para o agora. Respire lentamente e foque na sola dos pés, com todas as sensações táteis que puder perceber nessas partes do corpo. Em seguida, perceba onde estão os pontos de tensão no seu corpo e leve a atenção a essas regiões, respirando calmamente. O objetivo é encontrar alívio rápido e a respiração um recurso para isso. Se tiver outras técnicas que funcionem para você, ótimo. Pequenos momentos anti-estresse. Encontre atividades que para você são relaxantes e possíveis de incluir na rotina. Não estou falando de coisas grandiosas, mas de ações simples e acessíveis. Coloque na agenda aquelas que consegue realizar diariamente e periodicamente. Uma vez por semana ou por mês, por exemplo. E comprometa-se com elas como forma de reduzir o estresse no dia a dia. Listei abaixo alguns exemplos. Fique à vontade para criar as suas próprias estratégias.
Lembre-se, a melhor pessoa para cuidar do seu bem-estar é você. Meditar por 5 minutos, caminhar, tomar um banho quente, fazer algumas respirações lentas e profundas, receber uma massagem, fazer uma oração, cozinhar, passear com o pet, ligar para um amigo ou uma amiga. Cultive a presença. A prática de colocar atenção plena no que estamos fazendo no momento, sem divagar entre passado e futuro, sem se deixar levar pelos estímulos externos e percebendo as emoções, sensações corporais e os pensamentos no instante em que ocorrem, é uma ferramenta poderosa contra o estresse. É também a essência do mindfulness, conceito adaptado do Zen budismo e propagado mundialmente pelo professor de medicina norte-americano Jon Kabat-Zinn. Você pode fazer isso trabalhando, cozinhando, comendo, brincando com os filhos, lavando a louça, caminhando para algum lugar. A mente ancorada no aqui e agora fica mais calma e focada e menos reativa. Escolha uma atividade no seu dia para realizar com atenção plena e observe como se sente, fazendo anotações se quiser. Isso aqui, pessoal, não vai adiantar nada se você só ouvir essa informação e pensar assim: ah, tá, todo mundo fala isso, estar presente. Eu quero fazer alguma coisa, sei lá, quero uma coisa diferente que traga resultados, entende? Se você ficar sempre olhando para aquela situação que, mesmo que seja batida, mas você propriamente nunca tentou fazer. Ah, não, isso não vai funcionar comigo. Então não vai resolver. Acho que isso se aplica para todas as coisas, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Fazer o básico bem feito. Eu acho que é o básico, assim, básico. Fazer o básico bem feito é o básico. Mas o convite é realmente fazer esse exercício, porque na rotina que a gente tem hoje, a gente acaba sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso gera ansiedade e a gente tenta controlar a ansiedade, às vezes com coisas que dão mais ansiedade, mas a gente não percebe. Então, é importante. Vou dar um exemplo meu. Eu adoro ouvir podcast. Eu escuto podcasts de política, de história, de saúde também, quando eu encontro algum legal. E também do francês, né? Que eu tô estudando francês, então... Só que o podcast de francês, ele requer mais atenção, porque eu tenho que prestar atenção no que está sendo falado ali e entender e fazer as conexões necessárias. E quando eu tô cansada, assim, aí eu prefiro ouvir uma outra coisa. Só que às vezes isso me deixa também cansada, meio atordoada, de o tempo todo estar recebendo algum tipo de informação, né? Então, quando eu percebo que isso está me causando algum tipo de desconforto, é o momento de parar e realmente ficar em silêncio, né? Eu acho que vale muito a pena você fazer esse teste. Agora nós temos mais um quadro, História Real. Uma simples respiração pode mudar tudo. Muitas vezes um paciente me procura sem realmente querer mudar. Por exemplo, há homens que vêm porque a esposa mandou. A esposa mandou. Eles mesmos não gostam da ideia de se consultar com um nutricionista. Concordo que às vezes a profissão leva a acreditar que a culpa por todo e qualquer excesso de peso é sempre da comida. Quando não é, claro. O que eu faço principalmente com esse perfil de paciente que vai à consulta meio a contragosto é desviar o foco do alimento quando falo de peso. Afinal, há diversos fatores que influenciam o comportamento alimentar e o peso. O estresse é um deles e muitas vezes pode explicar o ganho de peso. Homens têm menos crenças sobre alimentos bons ou ruins, entre aspas. E com eles eu geralmente acabo trabalhando mais o comportamento, ou seja, como eles comem. O que muitas vezes escuto são coisas do tipo: eu engulo comida, nem percebo o que está acontecendo. E o que quase sempre tem relação direta com a rotina estressante e desatenta. E daí é aquela coisa, você já sabe, já me ouviu falar por aqui, quando a gente come de forma desatenta, a gente chega a comer 30% a mais.
Nesses casos, gosto de fazer com eles uma breve prática de 3 respirações lentas e profundas, com os olhos fechados. É surpreendente o efeito que uma técnica tão simples tem de trazer a pessoa para o aqui e agora. Os pacientes ficam encantados. Então, combinamos que eles podem fazer a mesma prática antes das refeições, para induzir um comer mais consciente. Técnicas de respiração são ótimas para trabalhar com pacientes inicialmente pouco envolvidos com o tratamento, que são fáceis de praticar e que produzem mudanças perceptíveis no comportamento. Outra coisa que eu uso com esse tipo de paciente é justamente a roda dos 7 pilares da saúde alimentar, pois ela permite enxergar os aspectos da vida que estão ligados ao ato de comer e não dizem respeito exatamente à comida. Perguntas para refletir. Sua vida é estressante? Como você está lidando com esse estresse? Acha que pode reduzir o estresse de alguma área da sua vida? O que você faz para si mesmo e seu bem-estar que não seja comer? De que forma comer o ajuda a resolver conflitos? Como você se sente depois de um episódio de comer emocional? Quais são as emoções que a comida ajuda você a enfrentar? A quem poderia recorrer para ter apoio em vez de buscar a comida? O que te impede de pedir ajuda em vez de comer? Essa é forte, né? O que te impede de pedir ajuda em vez de comer? Bom, nós finalizamos a leitura do pilar 6. E na próxima semana nós faremos a leitura do pilar 7, que é o último do livro. E aí, eu ainda não sei qual vai ser o próximo material que a gente vai ler aqui no Alimente-se. Eu tenho algumas opções em mente. E na próxima semana eu conto para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e me encontrem lá no meu Instagram. Se quiserem conversar, me mandem uma mensagem, porque aqui no YouTube não tem o campo de comentários. Então, beijos a todos e até semana que vem.